Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Lúcio, sou professor de informática do Instituto Federal do Setor Pernambucano e hoje estou aqui para apresentar uma ferramenta que eu desenvolvi que eu acredito que vai ser bastante útil para professores, educadores, profissionais de educação em geral que estão aí trabalhando com IA generativa, né? Os chamados chamada ChatGPT, Gemini, Copilot, né? Então essas ferramentas de IA generativa estão cada vez mais úteis, né, para nosso dia a dia. E aí o que acontece, pessoal? Eu desenvolvi uma ferramenta que ela serve como um gerenciador de prompts, tá? O prompt é aquele comando que você dá para a generativa para ela fazer alguma coisa. E aí o que muitas vezes você dá um comando, né? E aí ela dá um resultado para você e você gostou daquele resultado e tal, e você quer reutilizar aquele comando. E aí você precisa ficar muitas vezes procurando, né, nas conversas que você teve, ou então nas anotações que você fez. Com esse sistema você consegue gerenciar então esses prompts que você criou, né, que você já reutilizou. E aí é muito interessante porque existem diversos comandos que você pode criar recursos, gerenciar recursos na IA, que muitas vezes o professor até desconhece, né, que existe. E aqui eu consegui organizar já alguns que eu acho bastante interessante, bastante úteis, que você pode experimentar. E à medida que você for desenvolvendo, né, a utilização da ferramenta, você pode acrescentar outros, pode editar os que já existem, pode excluir, enfim. É uma ferramenta bastante versátil, né, que permite você fazer todas essas manipulações. Então vamos lá, vou apresentar aqui rapidamente a ferramenta. No painel central aqui, né, onde aparece prompts, você tem então os cardzinhos com todos os prompts que eu já estou entregando com esse sistema. Eu já entreguei um total aqui de 24 prompts que você pode reutilizar à vontade. Alguns deles eu coloquei no campo de observações aqui, instruções de como você utilizar passo a passo, então já facilita alguns recursos que você não conhecer. Você já pode aprender, inclusive, como utilizar. Né? E eu coloquei alguns também específicos para Moodle. Então, se você trabalha com ambiente virtual de aprendizagem Moodle, você vai gostar bastante. Tem alguns prompts aqui que eu coloco, né, de recursos que eu utilizo no Moodle que eu acho bastante interessante, tá? Então, basicamente, aqui no card, você tem as opções de copiar. Quando você clica em copiar, automaticamente ele copia o prompt, né, para você colar direto na IA generativa. Você pode editar, como eu falei, o conteúdo, se você quiser. Você pode duplicar o prompt para criar um novo em cima dele. E você pode excluir se você não quer trabalhar com ele. Né? E aí você tem a opção de exclusão. Tá? Essa aqui é a parte dos prompts. Então, como eu falei, você tem aí já 24 prompts que eu organizei aqui por ordem dos que eu acho mais interessantes. Você pode reorganizar. E aí a gente começa a entrar aqui nas funções do menu superior. Aqui você tem o botão de adicionar, que você pode incluir novos prompts. Aqui você tem as categorias, você pode gerenciar, né? Você pode, inclusive, alterar a ordem e tal, excluir categorias à vontade. Né? Vejam que as categorias elas aparecem aqui na lista lateral, então você pode selecionar por categorias, né? Por exemplo, acessibilidade e inclusão, atividades de avaliação, criação de materiais, etc. Você pode reordenar, como eu falei aqui, você tem uma lista que eu considerei de mais interessantes, né? Seriam os meus favoritos. Você pode clicar aqui no card e movimentar ele, ou você pode reordenar aqui, né, tanto de A a Z, de Z a A, ou manter a ordem original. Né, tem um botãozinho aqui no canto superior do card que também permite a movimentação. Aqui você tem dois botões de instrução, tem um Leia-me, que eu explico o que é a ferramenta, e tem um guia de uso que eu detalho passo a passo de como utilizar. Então, se você quer se aprofundar no uso dessa ferramenta, eu recomendo a leitura desse guia de uso. Aqui você pode salvar, né, os teus prompts. À medida que você for editando o conteúdo, que você for excluindo, alterando, enfim, essas informações elas ficam salvas apenas no seu navegador no computador. Né? Isso quer dizer que você vai poder fazer as edições normalmente, mas se você, por exemplo, limpar o histórico de navegação ou utilizar outro navegador, aquelas informações que você editou, elas não ficam salvas. Então é preciso que você salve aqui. Quando você clica em salvar, ele vai gerar um arquivo de exportação e aí esse arquivo de exportação ele vai ter todas as suas alterações. Né? Se você eventualmente apagar as informações do navegador ou mudar do navegador, é só fazer o processo de importação daquele arquivo aqui no botão do lado e aí ele vai recuperar todos os seus dados. Todas essas alterações que você fizer, elas também geram um histórico. Então, se você não quiser ter esse trabalho de ficar clicando em salvar, é só acessar aqui o histórico e ele vai aparecer aqui todas as últimas 5 alterações que você fez de forma automática. Tá? Você pode também excluir tudo, se você não gostou dos prompts que estão aqui e quer utilizar a ferramenta do zero, você pode excluir tudo e aí ele vai apagar todos os prompts. Aí você pode criar, né, seu banco de dados personalizado. E você pode restaurar padrões, se de repente você sentiu necessidade de voltar porque era original. Né, você pode clicar aqui em restaurar os padrões. Ele também tem a opção do modo escuro, né, então você pode alternar aqui o tema. Tem gente que prefere trabalhar com esse modo escuro, né, voltando aqui para o modo claro.
Aqui tem uma barrinha de filtro, né? Então você pode de repente pesquisar aqui, eu quero trabalhar com atividade sobre o Moodle, né? Então vou pesquisar aqui sobre o Moodle e ele vai me dar todos os prompts que existem aqui só sobre o Moodle, tá? Então é uma barrinha bem útil também. Aqui as categorias eu já falei e aqui embaixo você tem as opções de formatação para Moodle. Essas opções de formatação são bem interessantes, por quê? Dependendo do que você esteja criando, né? Por exemplo, tem aqui criar um cronograma, né? Acerca de um tema que você vai dar de uma aula. Aí você pode pedir para ele formatar com um padrão específico para Moodle. Esses padrões foram eu que criei, né? Na minha prática docente aqui eu utilizo diversas formatações para Moodle e aí eu criei aqui 4 padrões que você pode reutilizar. Para utilizar esses padrões, inicialmente você tem que clicar aqui em copiar descrições dos padrões. O que é essas descrições dos padrões? É a instrução que você vai dar para a IA entender o que é que eu quero, né? Eu quero, por exemplo, você não vai chegar lá para a IA e dizer, eu quero que você formate um padrão gamificado, por exemplo, sem ela entender o que é esse padrão gamificado. Então, aqui nas descrições eu descrevo exatamente. Isso inclui emojis, né, inclui uma formatação específica para aquela característica, né, então se é gamificado ele vai colocar uma formatação uma linguagem, né, que transmita a gamificação, e também acessibilidade, então todas as melhores práticas de acessibilidade virtual eles estão descritas aí nesse padrão, então é interessante também porque você constrói textos mais acessíveis, né? E aí você copiou essas instruções, colocou na IA generativa, aí você vem para o prompt, por exemplo, criar o cronograma, né? Eu vou pedir aqui para criar um padrão gamificado, clico em copiar, coloco na IA generativa, então ele vai me criar esse padrão de formatação para eu colar direto no meu Moodle. Então, bem bacana para quem utiliza Moodle aí, utilizar esses padrões de formatação. Contudo, não tem só Moodle, tá? Então tem muitos outros recursos que você pode explorar aí, não precisa ficar só limitado no Moodle. Bom, gente, a ferramenta é essa, né? Espero que vocês tenham se interessado aí, queiram experimentar. Estou à disposição, né? Vou deixar meu contato aí na descrição do vídeo, se alguém quiser compartilhar dúvidas, sugestões, né? Fiquem à vontade. Espero que vocês experimentem, gostem da ferramenta e qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.